Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da sua santa e poderosa palavra, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, nos faça entender, compreender, ó Pai, a sua palavra. E principalmente, ó Pai, aplicá-la na nossa vida. É o que pedimos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Tiago escreveu essa carta no primeiro século aos cristãos da diáspora, ou seja, judeus fora de Jerusalém. Ele escreveu essa carta com dois objetivos apenas. O primeiro objetivo era de conforto. O segundo objetivo era de exortação. Conforto, porque era uma igreja sofredora. Logo no primeiro século começaram as perseguições. E então a igreja de Tiago sofria várias perseguições. Eles perdiam seu trabalho, muitos deles eram perseguidos, sofriam violência por parte do Império Romano. Muitos deles eram martirizados, eles eram mortos. Não sofriam apenas por causa dos judeus, mas pelos próprios judeus. Os judeus acreditavam que eles eram uma seita contra o judaísmo, e também eles eram perseguidos por todos os lados. Mas também eles tinham sofrimentos internos. Eles tinham problemas financeiros. Então, quando você lê o capítulo 5, você vai perceber que a igreja de Tiago era, pela sua maioria, de pobres, pessoas trabalhadoras que eram muitas vezes explorados pelos seus patrões, que eram latifundiários. Ele fala isso no capítulo 5. No finalzinho do capítulo fala também que eles tinham doenças, eles tinham alguns deles que eram enfermos. E eles sofriam muitas perseguições. O capítulo primeiro nos deixa bastante claro sobre isso. E o segundo objetivo da carta, além do conforto, era exortação. Eles tinham esses problemas, essas adversidades, mas eles não estavam sabendo lidar com isso. Eles tinham essas provações, esses sofrimentos, mas eles não sabiam como lidar. Ou seja, todos temos dificuldades, problemas, sofrimentos, durante toda a época existiu até hoje, mas a grande questão é como enfrentar as provações. E eles não estavam sabendo como lidar isso. E então
Tiago escreve o primeiro capítulo, só para falar disso. E então ele gasta ali o capítulo, versículo 5 ao versículo 8, falando que eles deveriam enfrentar essas adversidades da vida, eles não estavam sabendo lidar, eles deveriam lidar com sabedoria. Ou seja, eles têm que ter motivo de grande alegria passar por provações, porque aquilo tinha um objetivo de crescer, de aumentar a fé deles, deixá-los mais preparados. Eles também deveriam saber que essas provações eram transitórias, e é por isso então no versículo 9 até o 11, ele faz a comparação da flor e do rico e do pobre. A flor um dia está bem, no outro dia ela está murcha. O rico às vezes é rico e depois ele pode ficar pobre, o pobre pode ficar rico. Ou seja, os problemas, as adversidades, elas são transitórias, elas são passageiras, elas vão passar um dia. Depois do versículo 12 ao 18 ele fala que eles não deveriam confundir provação com tentação, porque a provação que Deus estava dando para eles tinha o objetivo de crescê-los, de torná-los à imagem e semelhança de Cristo. Mas as tentações é fruto da carne, do diabo e do mundo. E então eles estavam tendo não estavam sabendo lidar com isso. E então, dos versículos 19 ao 27, Tiago ele coloca o dedo na ferida. Ele vai no ponto nevrálgico da situação. Por que eles estavam passando por tantas provações e não sabiam lidar aquilo com sabedoria da forma correta. Então ele diz no versículo 22 que eles eram apenas bons ouvintes, mas não eram praticantes. Eles ouviam bons sermões, eles foram ovelhas de Tiago, foram ovelhas de Pedro, provavelmente. Quando você lê a carta de Pedro, ele tem a mesma introdução também aos crentes da diáspora, mas eles não estavam colocando em prática tudo aquilo que eles haviam aprendido, tudo que eles haviam entendido. E o resultado disso, eles estavam tratando com preconceitos. Então, capítulo 2, do 1 ao 13, ele fala que entre ricos e pobres, eles estavam tratando as pessoas com preconceitos dentro da igreja. Os pobres da igreja, quando vinham os ricos, eles tratando eles com indiferença, é claro que esperando alguma coisa em troca, como diz Tiago, com pensamentos errôneos. O capítulo 3 fala que eles também, da mesma forma, eles não estavam lidar com o problema. O capítulo 3 é o famoso capítulo da língua. A igreja que tinha língua solta, irmãos linguarudos. Mas esse capítulo 3, ele começa dizendo no primeiro versículo que não era bom que muitos deles fossem mestres. Ou seja, eles tinham conhecimento, eles queriam ser mestres, ensinadores, professores, pastores, discipuladores, mas eles não estavam sabendo lidar com aquilo, eles não conseguiam controlar a ferramenta de trabalho deles, que era a língua, um órgão pequeno. Ou seja, falavam, mas não praticavam, ouviam, mas não praticavam. O capítulo 4 fala do mundanismo. Eles eram amigos do mundo, ou seja, eles ouviam sermões na igreja durante o domingo, mas durante a semana eles não colocavam isso em prática. Eles levavam uma vida mundana, eles eram amigos do mundo. E aí veio a palavra mundanismo. O capítulo 5 fala de vários sofrimentos, como eu falei, de pobreza, de doenças, tudo mais, e eles não sabiam lidar com isso, agiam com preconceito, eles não oravam o suficiente para isso. Tiago então fala que eles deveriam orar, confesse a algum enfermo. Ou seja, a base das questões daquela igreja é porque eles não estavam lidando. Eles ouviam muito bem, eles falavam bem, eles entendiam, eles conheciam as doutrinas, mas eles não praticavam. De alguma forma, eles não sabiam como funciona a implicação dessas doutrinas. E então o capítulo 2, que eu acabei de ler, dos versículos 14 a 26, fala da base da toda a fé cristã. Ou seja, esse capítulo fala da justificação pela fé. E exatamente esse era o problema. Essa era a base do problema deles. Eles estavam errando, equivocados, um entendimento errado, distorcido, da principal das doutrinas, que é a justificação pela fé somente. O apóstolo Paulo havia ensinado para eles, e você pode ver isso em Romanos, você pode ver isso em Gálatas. É a base, é o cerne de todo do cristianismo, é a justificação. Veio também ser a base do cristianismo na reforma, a famosa sola fides, ou seja, somente a fé e não por obras. Então eles não estavam
compreendendo, ou seja, eles compreendiam a soberania de Deus, as doutrinas da justificação da graça somente, mas eles estavam vivendo um tipo de libertinagem, é o chamado de antinomianismo. O que é isso, antinomianismo? Antinomianismo é ao contrário de legalismo. Ajudou? Legalismo era exatamente aquilo que Paulo estava condenando, ou seja, os judeus que achavam que as obras da lei, a obediência da lei, fazia parte e combinavam aquilo, somavam, fazia efeito para a salvação. Então Paulo diz, não, a salvação é somente pelas obras, é somente pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Então o antinomianismo é o contrário, é as pessoas que usam a lei, mas eles não usam a prática dessa lei, ou seja, eles entendem que pela pessoa ser salva, ser predestinada, soberania de Deus, eles já são justificados, então de certa forma não há necessidade de ter uma vida santa, não há necessidade de levar uma vida de tão obediente assim, tão na prática, porque já que eles já são eleitos, já são salvos, já são justificados, então não precisa. Então é exatamente isso que esse tipo de obra que Tiago aqui vai condenar. Ou seja, os dois não estão em oposição, os dois estão em pleno acordo um com o outro. E então Tiago vai nos dizer aqui, vai nos colocar pelo menos uns 5 argumentos aqui para dizer que eles deveriam ter a fé verdadeira. Porque a fé que não é verdadeira, ela é falsa, ela é morta, ela é inoperante. E então ele vai argumentar aqui que nós devemos ter uma fé, a fé verdadeira, aquela fé que justifica, aquela fé pela qual somos salvos pela justificação. Ou seja, Tiago estava dizendo aqui que existe uma fé que não é a fé salvadora, ou seja, é uma fé que não salva. Mas como funciona isso? Então ele explica aqui, o versículo 14, primeiro ele vai nos argumentar, vai dizer que a fé verdadeira ela deve ser uma fé proveitosa. Olha o que ele diz aqui, versículo 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso somente semelhante fé, salvá-los? Essa fé não é proveitosa, ou seja, ela não tem proveito, ou seja, é uma fé que não salva. O objetivo da fé era salvar. A Bíblia diz, que todo aquele que confessar Jesus como Senhor, que com seu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a confissão de fé. Mas a confissão de fé, se ela for vazia, ela não tem proveito, ela não salva, ela não alcança o objetivo dela. Portanto, Tiago apela aqui para a sua igreja, que eles tenham uma fé verdadeira, a fé real, a fé que tem aproveitamento, uma fé que aproveita, ou seja, uma fé que é a fé verdadeira. Muitas pessoas confundem essa questão de fé e obras. O próprio Lutero, na época da Reforma, quando Lutero traduziu do Novo Testamento do grego para o alemão, ele colocou a carta de Tiago no final, como um apêndice, e ele chamou que o evangelho de Tiago era o evangelho de palha. Ele não havia entendido no começo o significado. Ele pensava que Tiago estava em oposição a Paulo, porque Paulo diz em Romanos 3, 28, que somos salvos pela graça, mediante a fé somente. E aqui Tiago fala que verificais uma pessoa justificada por obras e não por fé somente. Ou seja, e aí então ele faz essa confusão. Claro que na segunda revisão, na segunda tradução, na segunda imprensa da Bíblia para o alemão, a língua comum da época, ele já compreendendo essa falha, Lutero coloca novamente
a carta de Tiago no cânon, junto com os outros, de forma correta. Ou seja, ele não estava tendo um entendimento completo, exato, dessa fé que não aproveita. Porque é difícil nós pensarmos que existe uma fé, uma pessoa que crê e não é salva. Você pode pensar, nossa pastor, você quer dizer então que pode ter crentes aqui na igreja que não são salvos? Tem fé, mas está crendo na fé errada e por isso não vão ser salvos? Quer dizer que tem pastores que creem na fé, confessam a fé. Ele está falando aqui da pública, da profissão de fé. Quando você vai à igreja, converte, batiza, então você faz a sua pública profissão de fé, ou seja, falar em público que você crê em Jesus como Senhor, todas as normas, toda a lei, crê na Trindade, crê em Pai, crê na Bíblia, crê na igreja. É você confessar tudo isso, é confissão. Então quer dizer que existe uma pessoa que crê, que fala, que confessa e não é salva? Será que existe algum pastor que declara essa fé e não é salvo? Infelizmente existe. Um exemplo que nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Judas. Judas é alguém que andava com Jesus, alguém que foi muito mais do que um apóstolo, um presbítero. Ele foi um apóstolo, mas a sua fé era equivocada. A sua fé era falha. A sua fé não era proveitosa. Simão, o mágico, ele se converteu, diz o texto lá em Atos, mas depois ele quis comprar a salvação, evidenciando ali que a sua fé era uma fé espúria, era uma fé morta, que não salvava. Então Tiago exorta essa igreja para que eles tenham uma fé proveitosa. Mas ele vai além, dos versículos 15 a 17, ele vai dizer que a nossa fé, a fé verdadeira, ela deve ser uma fé eficiente. Não só proveitosa, mas ela deve ser eficiente. Então ele diz no versículo 15: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, eu estou lendo o versículo 16, tá? Aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Aqui Tiago então fala dessa eficiência da fé, ou seja, você tem uma confissão de fé vazia, uma confissão de fé sem obras. Era esse tipo de fé que ele estava aqui recomendando. Ou seja, as obras, elas não são a causa da salvação. As obras, elas são a consequência da salvação. As obras não são a raiz da salvação, mas elas são os frutos da salvação. Ou seja, é algo que evidencia, é algo que mostra. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé que ele estava falando. Ou seja, é uma fé com ação. Quando você lê Romanos capítulo 11, e lá você tem a galeria dos heróis da fé. E todos eles eram os heróis da fé. Mas você percebe que logo depois, eles fazem alguma coisa. Pela fé, Abraão creu em Deus e ofereceu o seu filho. Pela fé, fulano fez isso e ofereceu. Pela fé, Moisés creu em Deus e atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, Josué creu em Deus e guerreou com o povo. Pela fé, muitos heróis foram mortos, foram cerrados ao meio. Ou seja, sempre que existe a fé, existe a ação. É que o nosso problema de aceitar as obras, as boas obras, é porque a gente tem um background, um pano de fundo católico romano e espírita, pelo menos aqueles que vêm da América Latina. É porque a teologia católica ensina que as obras, elas são eficazes na salvação. Ou seja, e o espiritismo também, obras mais fé, ou seja, fé mais obras é igual a salvação. Isso é chamado de sinergismo. O que é sinergismo? Sinergismo é ao contrário de monoteísmo. Monoteísmo significa mono, ou seja, é só Deus, a salvação é direta de Deus. O homem não faz nada, do começo ao fim, a obra é só de Deus e Deus somente. O sinergismo acredita que as obras auxiliam na salvação, ou seja, é um trabalho.
Ou seja, sim é uma palavra grega, uma preposição que significa com, ou seja, com trabalho. Nergismo é uma palavra grega chamada ergo, que significa trabalho, daí que vem ergonometria, ou seja, é com trabalho. Então, sinergismo significa a salvação, ela é associada e ela é eficaz com as obras. Ou seja, sem obras não há salvação. Então, nesse pensamento, nós acabamos esquecendo as obras. Mas a Bíblia fala que as obras, elas são resultado, elas são frutos, elas são a consequência, elas são a evidências de amor, são evidências de alguém que já é justificado. Todos os textos da Bíblia, quando você lê e fala sobre salvação, sobre predestinação, sobre a escolha de Deus, logo em seguida tem uma finalidade, tem um para boas obras. O texto aqui que o Felipe leu no começo, em Efésios capítulo 2, o capítulo 1 fala que toda a Trindade trabalha para a salvação do homem. O capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nos pecados e Deus nos salvou pela sua graça, e não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. O versículo 10 diz que nós fomos salvos, escolhidos, predestinados para as boas obras. Nós esquecemos dessa parte principal das boas obras. Nós não queremos ser muito católicos e nós esquecemos das boas obras. Todas as vezes que a Escritura fala da predestinação, nós somos predestinados para boas obras. Nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nós somos eleitos, escolhidos, chamados, justificados para servir, para adorar, sempre com a finalidade. Ou seja, é o efeito, é a demonstração da nossa fé. A nossa fé deve ser evidenciada, a nossa fé deve ser proveitosa, ela deve ser eficiente. E aqui ele usa um exemplo de alguém que está carente de roupa e de fome, os elementos, a necessidade básica do ser humano, que é roupa e alimento. Então, a pessoa chega para você e fala que chega na igreja e fala: estou faminto, está frio, não tenho roupa, agasalho suficiente, e você apenas diz para ele: vá com Deus, Deus o abençoe, eu oro para que o irmão seja muito abençoado, que o calor do Espírito Santo, às vezes a gente é fervoroso, né? O calor do Espírito te aqueça nesse inverno de Queenstown. Mas se você não fizer nada, se você não der uma blusa para ele, você não der um alimento, $10 para ele comprar um McDonald's, isso não adianta nada. É uma fé ineficiente, não tem sentido. É uma fé morta, é uma fé sem obras. É o que ele diz aqui. Jesus, contando sua parábola em Mateus 25, versículo 31 a 46, ele fala que no último dia, ele conta a parábola de um rei, e então muitos dirão para o rei: Senhor, e as pessoas, Jesus vai dizer para eles assim: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava preso e não me visitaste, eu estava enfermo e não me visitaste, eu estava nu e não me vestiste. E Jesus então vai dizer para eles: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. 1 João 3, 17, 18 fala que nós não devemos amar amor só de palavras, mas o nosso amor deve ser de fato e de verdade, com boas obras. É a evidência do cristão, a evidência da igreja reformada. Hoje eu estive na igreja de Frankton, aliás, a gente vai lá graças a Deus a gente vai lá todos os domingos, e hoje era um dia especial. Hoje era o aniversário de 100 anos do suporte da igreja presbiteriana. É Presbyterian Support, alguma coisa assim, né? Ou seja, há 100 anos que a igreja presbiteriana tem trabalhos sociais. Aquele asilo que tem do lado da igreja é da igreja presbiteriana. A burca que fica lá do lado do hospital, aquele de idosos, também é da igreja presbiteriana. Em Invercargill tem outros asilos, hospitais, todos da igreja presbiteriana. Ou seja, são as boas obras que a igreja pede, que o Senhor pede, que Tiago aqui fala. Então nós temos que ter o equilíbrio. A fé, crer na salvação, na justificação, as doutrinas reformadas, e ao mesmo tempo ter boas obras.
Uma coisa não exclui a outra. As duas devem ser juntas. Então o que Tiago diz, a fé evidenciada pelas obras é igual à salvação. Não existe fé sem obras. Uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé ineficiente, uma fé que não tem proveito. Mas Tiago vai além. E então no versículo 18 até o versículo 20, ele fala que a fé verdadeira deve ser uma fé operante. Ela deve ser proveitosa, deve ser eficiente, mas ela deve ser uma fé operante. Ele diz aí no versículo 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. A fé sem obras é inoperante. Tiago aqui ele usa de um artifício da retórica chamado diatribe. É uma ferramenta literária que usava na antiguidade, usa até hoje, que para um discurso fique mais vívido, então você cria um oponente imaginário. Paulo faz muito isso. E Tiago então ele fala assim, mas alguém dirá, esse alguém é ele. Tu tens fé e eu tenho obras, e mostra a tua fé. E aí depois ele fala, queres pois ficar certo, ó insensato. Esse é o oponente dele. Então ele cria um combatente ali imaginário. Então ele fala, mostra-me a tua fé e eu mostrarei com tuas obras. Aí do outro lado o oponente, o homem insensato aqui, o sem noção, ele fala, ó sem noção, tu mostre-me as suas fé sem obras, que eu mostraria a minha obra sem a fé. E assim ele faz esse discurso até aqui na frente, nos versículos 22 ali, ele continua esse discurso com ele. Ou seja, ele está dizendo aqui que a fé intelectual não é suficiente. Ou seja, a fé só intelectual, sem as obras, ela é uma fé demoníaca. É o que ele diz aqui, ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E aqui Tiago nos choca, falando aqui a respeito, comparando aqui esse homem insensato com a fé que o diabo tem. Ou seja, não basta apenas crer, a igreja chama isso de ortodoxia. O que é ortodoxia? É a crença profunda na palavra de Deus. É você crer, estudar com profundidade a palavra de Deus, como nós fazemos aqui às quartas-feiras, estudar com profundidade a palavra de Deus. Mas a ortodoxia por si só, sem obras, ela é morta, é uma ortodoxia morta. Só por crer não é suficiente, só por ter intelectualidade, conhecer as doutrinas não é suficiente. E ele então usa aqui o exemplo do diabo e os demônios. Jesus, quando foi expulsar os demônios, lá nos evangelhos, os demônios chegavam para ele e falaram assim, ó filho de Davi, filho de Deus, você vem nos castigar agora antes do tempo? Eles estavam mostrando ali que eles criam que Jesus era o filho de Deus. Eles criam que Jesus era o Messias, ou seja, os demônios eram melhores em conhecimento, mais ortodoxos que os judeus, que não criam no Messias prometido. Eles criam no juízo. Muitas pessoas hoje não creem no juízo. Os liberais não creem em muitas coisas. Ou seja, a crença do diabo é melhor do que muitos liberais, é melhor do que os judeus que não creem em Jesus, é melhor do que os agnósticos que não acreditam, melhor do que os hereges. Ou seja, o diabo ele conhece muito bem o Senhor Jesus, ele conhece Deus, ele conhece o castigo, ele conhece o futuro, ele conhece a escatologia, ele conhece detalhes mais do que muita gente. Mas a diferença é que ele conhece intelectualmente, ele conhece na emoção, porque a Bíblia diz que eles tremem, eles têm medo, mas eles não obedecem. Ou seja, só ter a fé ortodoxa não é o suficiente. Porque o diabo ele conhece muito bem. O diabo, na verdade, ele não é um herege. Ele conhece muito bem a verdade. Ele só não a pratica. Na verdade,
Eu acho que o diabo ele é reformado, porque ele conhece muito bem escatologia, ele conhece certinho a obra da salvação, ele conhece sobre o Messias, ele conhece sobre o pacto. Eu acho até que ele é calvinista, viu? Porque ele não tem heresia, ele conhece muito bem, mas isso não é suficiente. Muitos conhecem e não tremem, e ele conhece e treme, mas ele não aplica na salvação. Para ele não tem salvação. O evangelho não tem que estar só na mente, o evangelho tem que estar no coração. Tem que converter, tem que transformar, tem que mudar não só o intelecto, a vontade, as emoções, mas tem que mudar a vontade, a volição da pessoa, o coração, a alma. E é isso que faz a diferença. Se não for assim, é uma ortodoxia morta, é uma fé que não salva, é uma fé. E eles conheciam muito bem. Aqui ele cita aqui Deuteronômio 6,4, que é o Shema, que é aquele conhecimento que os judeus tinham de crer um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único Deus. Eles criam tudo isso, mas faltava praticar, faltava obedecer. E Tiago então fala que a fé deve ser também obediente, não apenas proveitosa, eficiente, operante, mas deve ser obediente, assim como Abrão e Raabe foi. Então ele cita dois heróis da fé aqui, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então aqui, Tiago, ele diz que a nossa fé, para ser verdadeira, ela deve ser obediente. Então ele mostra dois exemplos aqui, extremos, de obediência, através da fé. E o primeiro é Abraão. Abraão é o pai da fé. No capítulo 12 de Gênesis, conta que Deus chamou Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Mas Deus não mostrou, e ele foi e obedeceu, ele teve fé. No capítulo 15, já tinham se passado pelo menos 25 anos. Abraão já tinha 100 anos de idade, a sua senhora já tinha 100 anos de idade também, e era estéril, e Deus ainda não havia cumprido a promessa que eles teriam um filho, e desse filho viria um grande descendente, que o salvaria dos pecados. Dele seria uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra. E ele estava já desanimado. Então no capítulo 15 Deus fala: Abraão, sai da terra, sai da sua tenda aqui e dá uma olhada nas estrelas. E aí ele olhou para as estrelas como Queenstown, tinha milhares e milhares de estrelas. E então Deus falou para ele: olha, a sua descendência vai ser como essas estrelas, vai ser inúmera, milhares. E a Bíblia diz então que Abraão creu em Deus. Ele foi ali justificado, ou seja, a justiça de Deus foi colocada sobre ele. Ele acreditou no Deus poderoso que iria cumprir a promessa, o pacto, e traria um Salvador. Ele não tinha noção de teologia bíblica, sistemática, de pacto, nem de Jesus, nem o nome dele, não sabia de nada. Mas ele cria o suficiente nesse Deus. Mas a sua fé demonstrada, ela é realmente mostrada e aplicada, consumada no capítulo 22. O filho dele já havia crescido, Isaque já estava grande, e então Deus um dia chega e fala para ele: Abraão, esse filho que você tanto ama, você vai fazer uma coisa para mim, você vai matá-lo, você vai sacrificá-lo. Abraão deve ter, nossa, sacrifício humano, Deus, o santo, poderoso, e as promessas, e a promessa que ele fez, há tanto tempo, o tempo já passou, e outro filho. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu.
e ele foi para matar o seu filho. Gênesis não explica, Moisés não explica em Gênesis, mas o autor aos Hebreus fala que ele cria que Deus poderia até ressuscitar o seu filho. E a Bíblia diz que ele creu em Deus. Ou seja, ele agiu, a fé dele foi em obediência, e ele estava ali disposto a matar o seu filho. A obediência. Muito bem, essa obra, a ação de Abraão não é difícil de entender. Agora o difícil é entender porque que Tiago coloca aqui Raabe, que é o oposto. Abraão é o pai da fé, e para os judeus Raabe era só uma mulher desconhecida. Abraão era o pai do povo hebreu, e Raabe era uma judia, alguém que não era do povo de Deus, um dos povos pagãos. Abraão era o pai da fé e Raabe era uma prostituta. O extremo oposto. Mas o texto coloca aqui que ela acolheu os emissários. Então Raabe era uma meretriz, ela morava, a Bíblia diz que, Josué diz que ela morava nas muralhas em cima, então geralmente ela tinha muitas condições financeiras, então provavelmente ela deveria ser uma cafetina. Então ela deveria ter ali aquelas prostitutas que trabalhavam por ela, e de alguma forma ela conheceu os emissários, servos de Josué, servos de Deus, e lá eles falaram do Deus poderoso que havia livrado o povo de Israel do Egito com tantos milagres e poderes, e agora iria destruir aquela cidade. Então ela creu em Deus. E então ela obedeceu. O texto que diz aqui, ele acolheu, essa foi a obra que ela fez. Ela acolheu os vigias e arriscou a sua própria vida, que quando a polícia chegou, ela escondeu os emissários, os espias, e os fez fugir pelo muro, arriscando a sua própria vida. Ou seja, ela agiu, ela demonstrou que ela era uma serva convertida a Deus. Ou seja, a fé deve ser evidenciada, a fé deve ser mostrada. Não tem nexo a pessoa que diz que ser justificado, mas ele não está no processo de santificação. Ele não leva uma vida normal de ações, de obediência. Veja aqui que Tiago vai além de boas obras. Lá no início ele cita um exemplo das boas obras, versículo 15 a 17. Agora aqui do 21 ao 25 ele fala que essas obras é mais do que boas obras, do que ações sociais. Ela é a obediência. Ou seja, obras aqui para Tiago também, e em toda a Bíblia, é obedecer. É o que Abraão fez. Ele tinha fé, mas ele obedeceu. Ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele estava disposto a oferecer aquilo que ele tinha de melhor. Mesmo que aquilo causasse dano para ele. Raabe também ofereceu aquilo que era melhor. Até a sua própria vida ela arriscou para servir a Deus. Ou seja, ter fé é obedecer. É uma vida de obediência à palavra de Deus, é uma vida de santificação todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que nós somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é uma santidade só de domingo, mas é uma santidade do dia a dia. No seu trabalho, na sua escola, com a sua família. É uma vida cotidiana, ou seja, é o fruto do Espírito. Aquele que tem a fé verdadeira, ele produz o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a evidência de uma vida justificada. Mateus 5 fala do sal da terra e luz do mundo. Nós somos justificados para sermos o sal da terra, ser luz do mundo. E ele termina então dizendo assim: para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Uma fé obediente, é uma fé ativa, uma fé real, uma fé genuína. E então, para terminar, ele usa uma ilustração nada muito simpática, que é de um funeral. Ele fala que a fé tem que ser viva. Então, proveitosa, eficiente, operante, obediente, mas ela também deve ser uma fé viva. Essa é a característica da fé verdadeira. Ele diz no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui ou seja, ele usa um exemplo de um funeral. Os pastores são acostumados a fazerem funerais. Eu já fiz muitos cultos fúnebres, nem sempre é uma coisa muito agradável de se fazer, mas todos aqui já conhecem. Quando há um funeral, a pessoa fica muito bem
arrumada no funeral, né? Eles colocam um terno, uma gravata, e a pessoa fica ali muito bem vestida, muito bem arrumada ali, uma maquiagem e tal, e ele fica muito bem aparentado. Talvez nunca foi tão elegante na vida, às vezes compra um terno novinho pro morto, e ele tem para ficar com uma boa aparência, mas ele está morto, ele não tem espírito. É o que Tiago está dizendo aqui. Uma fé sem morta é uma fé de aparências, é uma fé que aparenta ser boa, aparenta ter fé, aparenta ser reformado, aparenta ser ortodoxo, aparenta ser uma pessoa boa, uma pessoa que pratica, uma pessoa crente, mas no dia a dia, na evidência, em casa, ela demonstra que a sua fé é morta. Não tem obras, não tem obediência, não tem prática, não tem vida santa. É uma fé morta. Jesus disse aos seus discípulos: vocês creem em mim? Guarda os meus mandamentos, obedeça, cumpra. Essa é a evidência daqueles que creem, essa é a evidência daqueles que são salvos. Então, eu queria apenas deixar 2 palavrinhas aqui para nós essa noite, para nós pensarmos nessas palavras de Tiago aqui. Em primeiro lugar, talvez você seja um crente verdadeiro, um crente que tenha fé verdadeira, um crente fiel, um crente que acredita na palavra de Deus, que seja uma fé firme, ortodoxa, uma fé reformada. Você crê nos princípios da palavra de Deus, mas você não está conseguindo praticar isso. Talvez a sua conduta não se condiz com aquilo que você crê. A sua conduta não condiz com aquilo que você fala. É como os crentes lá de Tiago. Eles ouviam bons sermões, eles tinham uma boa teologia, mas eles não praticavam. Eles estavam passando as adversidades da vida sem sabedoria, estavam pecando. Eles estavam querendo ser mestres, ou seja, eles conheciam muito bem, eles explicavam, eles ensinavam, eles discipulavam, eles pregavam, mas eles não praticavam. Eles não cuidavam da língua, eles maltratavam o outro, eles falavam mal do outro, eles não viviam isso na prática. Eles tinham enfermos dentro da igreja, mas eles não oravam com eles, não oravam o suficiente, não trabalhavam o suficiente. Eles tinham pobres na igreja, mas eles não ajudavam, então tratavam com preconceito, dando mais valor aos ricos e menos aos pobres, sendo eles a maioria pobres. Ou seja, eles não estavam vivendo na prática. Eles ouviam e não praticavam, eles falavam e não praticavam, eles criam, mas não praticavam, eles sabiam, conheciam, mas não praticavam. Eram apenas ouvintes. Eles não estavam provando, evidenciando a sua fé através das obras, provando a autenticidade da sua fé através das obras. Porque, meus irmãos, eu sei que é muito difícil, às vezes nós não conseguimos compreender todas as implicações do cristianismo. Nós conseguimos compreender todas as implicações da nossa fé verdadeira, a fé reformada. Porque há uma linha muito tênue entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus salvou, predestinou, decretou todas as coisas, mas com a finalidade, para que nós tenhamos vida santa, para que nós fizermos boas obras, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós testemunhamos e vivemos de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com esse Deus que nos escolheu, que nos salvou, que nos predestinou. Nós, como presbiterianos, nós caímos sempre do lado do antinomianismo, mais do que o legalismo. Ou seja, nós conhecemos e entendemos muito bem as doutrinas da graça, mas nem sempre nós praticamos como nos ensina, como Paulo nos ensina, como Tiago nos ensina, como Jesus nos ensina, como a Bíblia nos ensina, como as nossas confissões de fé nos ensinam. A nossa fé verdadeira, genuína, ortodoxa não deve excluir nem minimizar as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Então, uma palavra para nós que somos crentes verdadeiros, fiéis, mas que precisa ter uma vida a cada dia transformada pelo poder do Espírito de Deus. Em segundo lugar, há uma palavra também para aqueles, talvez essa noite, que está aqui conosco e acredita
que tenham uma fé verdadeira, mas não está demonstrando na prática. Ou seja, não demonstra essa fé no seu namoro, não demonstra essa fé no seu trabalho, não demonstra sua fé com seus amigos, com seus colegas, não demonstra essa fé no dia a dia, no trabalho, para o seu empregado ou para o seu patrão. Não está agindo, sabendo agir de acordo às adversidades da vida. Talvez essa fé não seja a fé verdadeira. Talvez essa fé não seja a fé proveitosa, não seja a fé eficiente, a fé operante, a fé obediente, a fé viva que Tiago nos fala. Mas o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de nos confessar e nos entregar. E a Bíblia diz que quando nós clamamos e buscamos, Ele ouve, Ele nos salva, Ele nos justifica. Mas nós temos que crer verdadeiramente nesse Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos justificou, um dia o Senhor nos salvou, ó Pai, para que tenhamos vida santa, para que tenhamos boas obras. Então nos ajude, ó Pai, somos falhos, esquecemos, ó Pai, às vezes nos evidenciamos só a nossa fé, mas esquecemos, ó Pai, de evidenciar o fruto, ó Pai, do Espírito, evidenciar as obras, ó Pai, o fruto disso. Então, ó Pai, nos ajude, ó Pai, abençoe, ó Pai, aquele coração que ainda não te conhece, ó Pai, aquele coração que ainda não tem a fé verdadeira, ó Pai, aquele coração que tem uma fé, às vezes equivocada, Senhor, mas que o Senhor vá ao encontro, que o Teu Espírito, ó Pai, transforme, que o Teu Espírito, ó Pai, molde, transforme, e que tenha vida, Pai, transformada, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a termos uma vida de santificação a cada dia, começar em mim, todos nós, ó Pai, ajude-nos, ó Pai, a ter uma vida que assemelhe, ó Pai, sermos a cada dia a imagem e semelhança do Seu Filho, que morreu, que deu a vida por nós, agiu em nosso favor. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.